Olá pessoal, aqui professor Delmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos determinar a expressão da equação geral da reta e resolver exercícios utilizando esse estudo. Então, a equação geral da reta. Na aula 7, estudamos a condição para que três pontos estejam alinhados, isto é, para que pertençam à mesma reta. Vamos então considerar dois pontos, o ponto A, com coordenadas x, y, y, e o ponto B, com coordenadas x, b, y, b, e uma reta R que passa por esses pontos. Considera também o ponto PXY, que pertence a essa reta e que representa qualquer ponto dela. Então, nós temos aqui, nós temos a reta R, tá, que passa pelos pontos A e B, cujas coordenadas são XAYA e XBYB, que a gente conhece, tá, e um ponto P aqui, a gente chama ponto genérico, tá, com coordenadas XY. Esse ponto representa qualquer ponto da reta. Tá, ele foi colocado nessa posição aqui aleatoriamente. Tá. Pela condição de alinhamento, tá, nós temos que esse determinante aqui tem que ser zero, né? Pela condição que a gente estudou anteriormente, condição de alinhamento de três pontos, que eu tenho aqui três pontos. Então, o determinante formado pelas coordenadas deles tem que dar zero. Tá? Então, vamos desenvolver esse determinante aqui. Então, x vezes yA vezes 1 fica xya. Tá? Y vezes 1 vezes yB fica y e xb. Tá? Y vezes 1 vezes xb. E xa vezes yb vezes 1 fica xa vezes yb. Agora, na diagonal secundária, precedido de menos. Xb vezes ya vezes 1, com menos, fica menos xb ya. Tá? Depois aqui, yb vezes 1 vezes x, com menos, fica menos xyb. Depois, xa vezes y vezes 1 fica menos xa vezes y, ou yxa, tá? Igual a zero. Tá? Então, veja que aqui, tá, nós podemos colocar em evidência os termos que tem x e que tem y. Por exemplo, aqui, o xya, tá, com o xyb, colocando o x em evidência, fica x que multiplica ya menos yb. E os termos que tem y, é o yxb, tá, e aqui o yxa. Então, colocando y em evidência, fica y que multiplica xb menos xa. E mais, aqui eu coloquei entre parênteses os termos que não têm y, nem x. É o xa mais yb menos xb, ya. Tá? Veja que o que ocorre aqui no nosso problema, aqui, veja que a gente conhece as coordenadas do A e do B. E o x e y aqui desse ponto P, como ele está representando qualquer ponto, o valor do x e o valor do y podem variar, dependendo do ponto que a gente está considerando. Tá? Então, a gente diz que o x e y são as variáveis. E como eu tenho aqui uma equação, né, o x e o y são as variáveis dessa equação. Tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, eu coloquei em evidência a variável x, aqui eu coloquei em evidência a variável y, né, os termos que contêm essas variáveis, e aqui eu coloquei os termos que não têm variável. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer com que esse ya menos yb seja igual a 1a, porque como ya e yb a gente conhece, porque são dados no problema, tá? São as coordenadas dos pontos que a gente conhece, essa subtração vai dar um número, que eu estou chamando de a. Tá? Assim como xb menos xa vai dar um número que eu vou chamar de b. E assim como xa menos xb ya também vai dar um número, tá? Que eu vou chamar de c. Então, substituindo aqui em cima na equação, tá? Temos que para todo ponto xy pertence à reta, ele deve satisfazer essa equação. Veja, eu tenho x que multiplica ya menos yb, só que ya menos b, então eu tenho ax, mais aqui, b vezes y. Tá? Xb menos xa é o b, então fica b menos y. E mais, né, o resultado desse parênteses, que é o c. Então, todo ponto pxy que pertence à reta deve satisfazer essa equação. Quer dizer, o que é satisfazer a equação desse formato aqui? Se eu substituir as coordenadas do x e do y aqui na equação, deve, né, resolvendo isso aqui, tem que dar zero. Tá? Então, essa é a equação geral da reta. Tá? Então, a equação geral da reta, toda equação aqui, né, ela é uma equação do primeiro grau com duas variáveis, né, tá? E está igualado a zero. Tá? Sempre a equação geral de uma curva, ela está igualada a zero. Aqui no determinante, isso aqui também pode ser considerado a equação geral da reta, porque está igualado a zero. Tá? Barbadinha. Tá?
Então, observação aqui, ó, primeira. A equação geral da reta x mais by mais c igual a zero é uma equação do primeiro grau. E as variáveis aqui, ó, o maior expoente ali é 1. Tá? E os termos são só com x e só com y. Segunda observação, os coeficientes a e b não podem ser nulos simultaneamente. Quer dizer, o a e o b não podem ser zero ao mesmo tempo. Porque se o a for zero e o b é zero, isso aqui desaparece e vai ficar sempre o c igual a zero. E se o c for diferente de zero, eu vou ter uma igualdade falsa. Né? Então, ou a é zero ou o b é zero. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Terceira, tá? Retas especiais e suas equações. Então, daqui a gente pode tirar algumas retas especiais. Ó. Equação do eixo das abscissas. A equação do eixo das abscissas é a equação do eixo x. É aquela em que o y é zero. Tá? Então, a equação do eixo x é y igual a zero. Tá? A equação do eixo das ordenadas, que é o eixo y, é x igual a zero. Tá? Então, a equação do eixo y é x igual a zero. Tá? Barbadinha. Tá? Equação da reta paralela ao eixo das abscissas, reta horizontal. Tá? É aquela em que o a é zero. Tá? Então, se o a aqui for zero, tá? Eu vou ter by mais c igual a zero. Aí, se eu isolar o y, vai ficar menos c sobre b, que é uma constante. Tá? Então, nós vamos ter y igual a uma constante. K é uma constante real. Tá? Por exemplo, y igual a 2, né? É uma reta horizontal que corta o y no 2. Tá? A função constante, né? Quando aquela aula que a gente estudou funções, né? Então, a função constante é esse caso. Tá? Equação da reta paralela ao eixo das ordenadas. A reta vertical é aquela em que o b é zero. Tá? Se o b aqui for zero, vai ficar ax mais c igual a zero. Tá? Daí, isolando o x, vai ficar menos c sobre a, que é uma constante. Tá? Então, o x vai ser uma constante k, uma constante real. Tá? Vai ser uma reta vertical, que corta o eixo x, né, naquela constante ali que o x está igualado. Barbadinha. Tá? Vamos ver exercício, então. 1. Determina a equação geral da reta que passa pelos pontos 1, 0 e 2, menos 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fórmula aqui da equação geral para desenvolver, ó, do determinante. Só que eu tenho x, y, que vão ser as variáveis, xa, ya, xb, yb são os pontos que a gente conhece. Veja que toda equação tem que ter variáveis, né? Não pode esquecer. Tá? Então, substituindo, ó, tenho xy, 1, 0, 2, menos 3, que são as coordenadas do ponto. E o 1 ali para completar a matriz quadrada. E desenvolvendo, então, aqui, ó, né, x vezes 0 vezes 1 é 0, né? E daí não coloquei o 0. Y vezes 1 vezes 2 dá 2y. 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3. Ó. 2 vezes 0 vezes 1 dá 0. Tá? E menos 3 vezes 1 é menos 3, vezes x dá menos 3x. Com menos a diagonal fica mais 3x. 1 vezes y dá y, vezes 1 dá y. Com menos fica menos y. Tá? Aqui dá para ajeitar, né? Dá para juntar aqui o y com y, reduzir aqui, né? Então vai ficar, né, colocando em ordem, 3x, 2y menos y dá y e menos 3 igual a 0. Então essa é a equação geral. Normalmente a equação geral a gente coloca o primeiro termo em x, o segundo em y e o terceiro termo independente. E também a gente procura deixar o coeficiente do x sempre positivo aqui. Então se desse menos 3x, a gente iria multiplicar por menos 1 toda a equação. Só por uma questão de estética, vamos dizer assim. Tá? Segundo exercício, ó. Dado o triângulo de vértices A11, B70 e C-14, determinar a equação da reta que passa por A e pelo ponto médio do lado BC. Tá? Veja que sempre que eu quero uma equação da reta, eu preciso sempre, né, de duas informações sobre a reta. E aqui as informações que a gente sempre está tendo são em 2 pontos. Tá? Porque se eu tiver 2 pontos, eu consigo determinar a reta. Veja, aqui tem 2 pontos. E aqui também, ó, eu quero, né, determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, ó, pelo A e pelo ponto médio do lado BC. Então, ela está passando por 2 pontos. Né? Então, nós temos aqui, ó, eu desenhei um triângulo qualquer aqui, ó, tá? Marquei aqui, ó, o A, coordenadas 1, 1, o B, 7, 0 e o C, menos 1, menos 4. Tá? Então, eu quero a reta que passa aqui pelo ponto A e pelo ponto médio aqui, ó, do segmento BC. Tá? Então, vamos calcular o ponto médio.
tá? Do BC aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá? Então, esse ponto B, o x do ponto médio, é a média dos x, ó. Então, vai ser, ó, 7, né, menos 1 dividido por 2. Isso vai dar 6 por 2, que dá 3. O y do ponto médio é a média dos y aqui, ó. Tá? Então, 0 menos 4 sobre 2 dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, o ponto médio é 3 menos 2. Então, as coordenadas desse ponto aqui, ó, é 3 menos 2. Tá? Então, a gente quer a reta que passa por A e M aqui, ó. Esta reta aqui, ó, a equação dessa reta. Tá? E para isso, então, a gente vai usar agora a mesma forma anterior, ó. Tá? Tem o x e y, que são as variáveis, o ponto 1, 1, né, que é o ponto A, ó, e o 3 menos 2, que é o ponto médio. Então, desenvolvendo aqui, ó, x vezes 1 vezes x dá x, tá? Y vezes 1 vezes 3 dá 3y, 1 vezes menos 2 é menos 2, vezes 1 dá menos 2. Agora a diagonal secundária, ó. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, com menos da diagonal fica menos 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes x dá menos 2x. Com menos da diagonal fica mais 2x. 1 vezes y, y vezes 1 dá y, com menos fica menos y. Reduzindo termos aqui, ó, vejo que x mais 2x aqui vai dar 3x, ó, 3y, né, menos y dá 2y, e aqui menos 2 com menos 3 dá menos 5, igual a zero. Então, essa é a equação geral. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 13. Entre os pontos A2, 2, B menos 3 menos 2, C5, 4, D menos 7 menos 5 e E12, 10, quais pertencem à reta de equação 4x menos 5y mais 2 igual a zero? Né? Quais desses pontos pertencem à reta dessa equação? Quer dizer, em quais desses pontos a reta, o gráfico né, dessa equação passa? Tá? Então, para isso, para resolver esse exercício, utilizamos um princípio fundamental da geometria analítica. Eu gosto desse princípio porque ele ajuda muito. Ó. Um ponto pertence ao gráfico de uma equação se somente se as suas coordenadas satisfazem a sua equação. Esse princípio vale para qualquer gráfico e sua equação, não é só para a reta. Tá? Então, se eu quero saber se um ponto pertence ao gráfico da equação, eu vou ver se as suas coordenadas x, y satisfazem a equação. O que é satisfazer a equação? Se eu pegar as coordenadas de um ponto e substituir ali no x, y e resolver, a igualdade tem que se tornar verdadeira. Como está igualando a zero, o resultado que der à esquerda tem que ser igual ao zero. Se for diferente, é porque a reta não passa no ponto, ou o ponto não pertence à reta. Então, vamos ver. Ó. Então, basta substituirmos as coordenadas de cada ponto na equação da reta e verificar se a igualdade se torna verdadeira. Barbadinha. Então, aqui, ponto A, 2, 2. Ó. Então, vamos substituir. Ó. 4 vezes x, que é 2, menos 5 vezes y, que é 2, mais 2. Ah, então, resolvendo aqui, ó, 4 vezes 2, 8, menos 5 vezes 2, menos 10, mais 2. E 8 aqui mais 2 é 10, 10 menos 10 é 0. Tá? Então, vai ficar 0 igual a 0. Verdadeira essa igualdade. Então, esse ponto pertence à reta, ou a reta passa por esse ponto. Ponto B, menos 3 menos 2, é o segundo ponto, a mesma coisa. 4, lá, 4 vezes o x, que é menos 3, entre parênteses, quando é negativo, menos 5 vezes o y, que é menos 2, ó, entre parênteses, mais 2. Tá? Fazendo os produtos, ó, 4 vezes menos 3 é menos 12, menos 5 vezes menos 2 é mais 10, e mais 2. Veja que aqui 10 mais 2 aqui é 12, e 12 menos 12 é 0. Tá? Então, é 0 que é verdadeiro. Então, ela pertence à reta, ou a reta pertence a esse ponto. Barbadinha. Ponto C, ó, é o ponto C54. Então, substituindo, ó, fica 4 vezes 5, ó, pegando lá da equação, menos 5 vezes 4, mais 2. Tá? Então, multiplicando, ó, 4 vezes 5 dá 20, menos 5 vezes 4 dá menos 20, mais 2. Vejo que 20 menos 20 aqui dá 0. Ó. Vai sobrar, então, 2 é igual a 0. E essa igualdade é falsa. Então, o ponto não pertence à reta. Então, a reta não passa pelo ponto 5, 4. Tá? Ponto D, menos 7, menos 5. Então, fica 4 vezes menos 7, né, entre parênteses, menos 5 vezes menos 5, mais 2. Então, multiplicando, ó, 4 vezes menos 7 é menos 28, menos 5 vezes menos 5 é mais 25, e mais 2. Veja que 25 mais 2 é 27, menos 28 mais 27 é menos 1. E menos 1 não é igual a zero, é diferente, então é falso. Então, ela não pertence à reta. E ponto E, 12, 10. Então, substituindo, ó, 4 vezes 12, menos 5 vezes 10, mais 2.
4 vezes 12 aqui é 48, menos 5 vezes 10 é menos 50 e mais 2. Veja que 48 mais 2 é 50, menos 50 dá zero. Então, 0 é igual a zero é verdadeiro. Então, o ponto pertence ao gráfico. Tá? Então, esse exercício aqui é importante porque em muitas situações eu quero, por exemplo, tirar uma prova, ver se aquela curva, se a equação daquela reta está correta. E se o problema envolve alguns pontos que deveriam pertencer à reta, ou que a reta passa por eles, a gente testa substituindo esses pontos nas coordenadas e vê se vai satisfazer a equação que eu encontrei. É uma maneira de tirar prova. Barbadinha. Exercício 4. Ó. Representar no plano cartesiano o gráfico da reta de equação. Eu estou chamando a reta de R, é o nome dela. R, 2 pontos, 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Tá? Bom, tem várias maneiras de fazer o gráfico. Tá? Mas uma coisa importante aqui, para fazer o gráfico de uma reta, basta ter 2 pontos. Se eu conheço 2 pontos da reta, tá? eu consigo fazer o gráfico. Uma maneira de achar pontos é atribuir um valor para o x, aí substituir aqui e achar o y correspondente. Tá? Daí eu vou ter um par ordenado, que é um ponto. Aí depois eu atribuo outro valor para o x e calculo o outro y, que vai dar outro par, e aí une o ponto. Tá? Ou atribui valor para o y também, tanto faz. Ou uma maneira também que é útil é achar os pontos onde a reta corta o eixo x e o eixo y. Ó. Daí eu vou fazer com que o y seja igual a zero. Se o y é igual a zero, é porque eu vou calcular um ponto do eixo x. Tá? Então, eu vou substituir aqui o y por zero. Ó. Então, 2x mais 3 é zero, menos 6 é zero. Tá? Então, aqui dá zero, né? Menos 6 vai ficar mais 6. 6 dividido por 2 dá 3. Tá? Então, eu vou ter o ponto aqui, x é 3, y é zero. Tá? O ponto 3, 0, é um ponto do eixo x. Tá? Agora, eu vou fazer x igual a zero. Tá? Então, eu vou achar um ponto do eixo y. Então, vai ficar pegando a mesma equação, né? Tá? Substituindo o x, 2 vezes 0 mais 3y menos 6 é igual a zero. Aqui vai dar zero, o menos 6 vai passar para cá, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o y é 2. Então, vai dar o ponto 0, 2, que é o ponto do eixo y. Tá? Então, eu tenho aqui o ponto aqui, 3, 0, aqui em verde, marcado, e o ponto 0, 2. Daí eu marco lá o ponto no 2 aqui. E aí eu pego uma régua aqui, traço aqui a reta unindo os dois pontos. Então, esta é a reta R. Tá? Exercício 5. A reta R contém os pontos 4, 2 e 7, 3. Tá? Letra A. Determine K para que o ponto 16K pertença à reta. Ora, se esses dois pontos pertencem à reta, eles são colineares, eles são alinhados. E para que esse ponto também pertença, então eu tenho que ter esses 3 pontos alinhados. Então a gente vai utilizar a condição de alinhamento. Barbadinha. Tá? Então eu tenho 4, 2, 7, 3 e 16K. Tá? E vou ter essa equação que vai calcular o K. Tá? Então desenvolvendo, 4 vezes 3 vezes 1 é 12, 2 vezes 1 é 2, vezes 16 dá 32, 7 vezes K é 7K, vezes 1, 7K. Vai a diagonal secundária, 16 vezes 3 é 48, vezes 1, 48, com menos a diagonal fica menos 48. 7 vezes 2, 14, vezes 7 vezes 2, 14, vezes 1 dá 14, com menos dá menos 14, aqui no fim. Tá? E K vezes 1 é 4, K vezes 1 é K, K vezes 4 dá 4K, com menos, menos 4K. Barbadinho. Agora aqui dá para reduzir os termos. Eu tenho 7K menos 4K, dá 3K. 12 mais 32 dá 44. 44 tá? Menos 48 dá menos 4. Menos 4 com menos 14 dá menos 18. E daqui eu tiro que o K é igual a 6. Né? Vai ficar 18 dividido por 3. Barbadinha. Letra B. O ponto 1999,666, né, com essas coordenadas, está acima ou abaixo da reta R? Quer dizer, se eu fizer o gráfico desta reta que passa pelo 4273, a reta, né, esse ponto ele está acima da reta ou abaixo? Né? Ou será que está sobre a reta? Para ver se está sobre a reta, a gente já sabe, basta substituir o 1999 e 666, né, aqui, tá? E verificar se vai dar zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Nós vamos primeiro determinar a equação da reta.
para depois testar o ponto. Tá? Então, vamos achar a equação usando os dois pontos, ó, xy 4273. Tá? Esse problema tem mais de uma maneira de fazer. Tá? Então, aqui desenvolvendo o determinante, ó, x vezes 2 dá 2x, tá? Y vezes 1 vezes 7 dá 7y, 4 vezes 3, 12, vezes 1 dá 12. Vai à diagonal secundária, 7 vezes 1 dá 14, com menos dá menos 14. Tá? 3 vezes 1 dá 3, vezes x dá 3x, com menos dá menos 3x. 4 vezes y, 4y, vezes 1 dá 4y, com menos, menos 4y. Reduzindo os termos, ó, veja que 2x menos 3x, ó, dá menos x. 7y menos 4y dá 3y. Tá? E aqui 12 menos 14 dá menos 2. Então, essa é a equação da reta. Tá? Ou ainda posso escrever como, se eu multiplicar tudo por menos 1, ó, só para não deixar o coeficiente do x negativo, ó, multiplicando toda a equação por menos 1, vai trocar o sinal de tudo. Tá? Que 0 vezes menos 1 dá 0 aqui. Então, eu posso usar essa ou essa equação. Tá? Agora eu vou testar. Tá? Vamos substituir as coordenadas desse ponto aqui na reta, na equação da reta. Tá? Então, substituindo 1999 em x para calcular o valor do y. Tá? Então, eu vou substituir esse 1999 aqui no x e vou calcular o y e vou comparar com esse y aqui. Tá? Então, ó, o x, que é 1999, menos 3y mais 2 é 0. Tá? Então, 3y é igual a 2001, porque 1999 mais 2 é 2001. Passa para cá, fica menos 2001. E aí já multiplica por menos 1. Então, vai ficar tudo positivo. Tá? E o y, 2001 dividido por 3, que é 667. Tá? Então, veja que como 667 é maior que 666, o ponto 1999, 660 está abaixo da reta. Tá? Então, esse ponto aqui ele está abaixo da reta, porque ele é maior que 666, que são as coordenadas do ponto aqui. Ó. Não, eu quero saber se ele está acima ou abaixo. Eu achei 667. Tá? Então, ele é o ponto 1999, 667. Tá? Ele é maior que 666. Tá? Então, ele está abaixo da reta. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas.